Não existe mudança de comportamento sem que se passe primeiro por mudança de mentalidade. Essa é uma premissa bíblica. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, mudança de mente. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor o que a palavra de Deus ensina a respeito disso. Estou hoje em Bauru, São Paulo, no Parque Vitória Régia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, nós lemos: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O apóstolo, pelo Espírito Santo, sinaliza que nós devemos nos alinhar à vontade de Deus. É uma boa largada, por assim dizer, mas transformação, de acordo com o ensino bíblico, segue sendo um processo. E eu e você precisamos não só entender e respeitar o processo, né? Aliás, a gente pode dizer que uma das marcas da vida cristã é a progressividade. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, diz que todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. O produto final a ser alcançado na vida de todo cristão é a imagem de Jesus. E essa transformação não é instantânea. Ela é progressiva, ela é de glória em glória. É como se fosse um degrau após outro degrau numa escada e nós vamos galgando um de cada vez até alcançarmos a plena transformação. Então, quando entendemos que transformação não é instantânea, nenhum de nós pode se acomodar com as mudanças que já ocorreram. Por mais extraordinárias que sejam, por maior que seja a alegria e a gratidão pelas mudanças já experimentadas, nós precisamos continuar vivendo transformação. Evidente que ainda não alcançamos a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, e não podemos simplesmente nos acomodar. Mesmo que numa psicologia de compensação, olhando tudo que já mudou, não há motivos para que nenhum de nós aceite estagnar. A mudança é um processo e devemos seguir mudando. Agora, não estamos falando apenas das mudanças ligadas à vida cristã como um todo. Aqui também cabe mudanças específicas. Por exemplo, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que alguém pode viver uma mudança numa área, por exemplo, a perspectiva relacional da família, mas pode muitas vezes não estar mudando em outra área, a forma de se relacionar com, por exemplo, os não cristãos. Às vezes não está dando bom testemunho, às vezes não está sendo luz, né, do mundo e nem sal da terra, mas à medida que Deus vai chamando a nossa atenção, corrigindo, nós podemos mudar em diversas áreas. Eu, por exemplo, nasci e cresci no lar cristão, abracei os valores da palavra de Deus no que diz respeito à vida cristã como um todo, mas demorei muito para mudar no que diz respeito, por exemplo, ao cuidado do corpo. E para que pudesse viver essas mudanças, algo teve que acontecer. E aí eu quero chamar a sua atenção não só para o fato de que mudança é parte de um processo contínuo, mas nós precisamos entender como ela se processa. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. E algo que eu tenho repetido muito é: não se muda comportamento sem que se mude primeiro os valores. Se não passarmos por uma mudança de valores, se não passarmos por uma mudança na maneira de pensar, e aliás, uma das palavras que é traduzida no Novo Testamento como arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento, que normalmente é o que vai produzir a mudança de atitude, a conversão, né? Aquela mudança do caminho que está sendo seguido. E ao olharmos para a palavra de Deus, nós percebemos que isso é uma ênfase recorrente. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e ele diz no capítulo 4, a partir do verso 22 até o 24, novamente nós vemos essa menção da importância de uma renovação na forma de pensar. A diferença é que aqui, em vez de usar a expressão mente, o apóstolo vai falar entendimento. Ele diz, no sentido de que quanto ao trato passado, essa palavra aqui traduzida, trato passado, no grego, anastrofe, ela significa o modo de vida, a conduta, o comportamento, a postura. Então, basicamente, ele está dizendo no sentido de que quanto ao comportamento, né, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Para que alguém possa se despir do velho homem, e aqui a ideia é comportamento, e se revestir do novo, novamente,
mudança de comportamento. Mudança do comportamento antigo, de alguém que não era convertido, para um comportamento que se adequa e se ajusta àquilo que é esperado de alguém que se converteu a Cristo. Para que isso aconteça, novamente há uma ênfase: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se o entendimento não muda, se os valores que povoam, permeiam a nossa mente não mudam, se não há mudança de mentalidade, não haverá transformação, não haverá mudança de comportamento. Então a pergunta a ser feita é: se já entendemos que é necessário viver transformação contínua, progressiva, se já entendemos que a transformação não acontece a não ser por meio da mudança de mentalidade, então a pergunta a ser feita na sequência é: o que nos ajuda a viver a mudança de mentalidade, para que então a gente possa viver a mudança de comportamento?